Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? Glória a Deus. Eu nunca ministrei numa live antes, né, numa vigília pela internet, mas é a primeira vez, né? Glória a Deus. Vamos lá. Diz assim: Pedro e João subindo junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhando para eles, esperando receber alguma coisa, e disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Amém? Louvado seja Deus. Querido, eu sou pregador, assim, não sou aquele pregador, né, que o povo conhece. Eu não tenho muito estudo, assim, aprofundado, mas o que eu falo direcionado pelo Espírito, né, porque para mim a melhor direção, o melhor estudo é a revelação através do Espírito. E eu estava aqui meditando nesse texto e vi algumas coisas que a gente pode tirar, muitos ensinamentos desta palavra, muitos ensinamentos. Para nós entendermos os fatos, eu quero pensar, primeiramente, na palavra esmola. O que significa esmola? Para nós, brasileiros, a palavra esmola é esmola mesmo. Mas, traduzida do hebraico, ela significa, fiz algumas anotações aqui, obra de caridade. E no grego, ela significa obra de compaixão ou obra de justiça. Então, para nós entendermos o foco, o principal objetivo dessa mensagem que Cristo, através de seus apóstolos, trouxe para nós esses ensinamentos, nós vamos pegar a vida, entender a tradição dos judeus, aqueles judeus que eram devotos. Ele subia ao templo não só uma vez para orar, ele ia às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Ele estava sempre em oração. E quando ele saía para ir para a oração, ele já levava o dinheiro da oferta e levava o dinheiro separado, porque sabia que na porta do templo teria alguém mendigando. Então, esse mendigo, a Bíblia diz que ele não veio. Alguém trouxe ele, alguém trazia, e ele era coxo desde o ventre de sua mãe. A Bíblia ela faz menção de que quando Pedro e João encontrou esse homem anônimo, que nós não sabemos o nome, não sabemos descendência, ele já tinha 40 anos de idade. Ele havia 40 anos naquela mesma situação, sem esperança, sem perspectiva de vida, sem uma direção. O seu único foco era estar naquela porta para receber aquelas esmola, ou obra de caridade, ou obra de justiça. Cada um entende de uma forma, mas o fato é que ele estava ali todos os dias, esperando de alguém. Agora, por quê? Por que que esse homem preferia estar na porta do templo, na porta formosa, né? Porque nós vemos que há um significado importante para que ele estivesse ali. Primeiro, que aquela porta era formosa, né? Aquela porta era formosa e era a porta de um templo. Como eu disse antes, os judeus eles costumavam orar 3 vezes ao dia no templo. E quem ora, nós sabemos
que quem ora, quem tem intimidade com Deus, quem tem conexão com Deus, tem um coração voltado para abençoar, tem amor no coração, tem alegria, se desprende do bem material para ajudar o próximo. E aquele homem, sabendo disso, ele escolheu a Porta Formosa, porque sabia que era um templo, a porta de um templo, onde os judeus vinham adorar. E aqueles homens que entravam ali tinham um coração transformado, tinham uma vida transformada. E quem tem uma vida de oração com Jesus, ele é ensinado por Jesus a ser bondoso, a ter bondade. Inclusive, faz parte do fruto do Espírito, a bondade, né? A longanimidade e mais alguns derivados. Esse homem entendia que se alguém passasse por ali de bom coração e que tivesse misericórdia sobre a sua vida, ajudaria ele em algo. Na contrapartida, uma pessoa que nasce já coxo, deficiente, sem poder andar, sem poder se locomover, trabalhar e viver do seu próprio trabalho, tirar o seu próprio sustento, eu acredito que a vida de um homem como esse não tinha tanta beleza assim. A vida de um homem como esse não tinha tanta formosura. Então, ele escolheu aquele lugar, porque ali ele conseguia tirar para ele o seu sustento e poderia ver alguma beleza, contemplar alguma beleza, porque aquela porta era formosa. A própria Bíblia diz que ela era formosa. Quando foram construir a reconstrução de Jerusalém, que vai contar como é que foi a reconstrução toda, vai dizer que eles fizeram aquela porta caprichada, que eram 23 homens para abrir aquela porta, que a porta era muito bela, muito linda. E eu acredito que uma beleza como essa nos traz um contraste muito grande, um contraste muito forte. Se nós pararmos para imaginar uma porta bela, formosa, né? Uma porta bonita, formosa, toda feita de obra-prima. Da contrapartida, do lado dela, tem um mendigo, um coxo, todo sujo, barbudo, maltrapilho. Então, é um contraste muito grande. E o que me chama a atenção desse contraste é que, a Pedro e João entrar naquele lugar, Pedro e João, eles não olham para a porta. Apesar da porta ter beleza, apesar da porta estar erguida, apesar da porta chamar a atenção de muitos, mas Pedro e João não foram chamados a atenção pela porta, eles foram chamados a atenção pelo mendigo. E em nenhum momento da Bíblia ela fala que o mendigo gritou por Pedro e João. Não. Pedro e João, eles olharam ele olhou para Pedro e João, mas ele não os chamou. Mas Pedro e João não olhou para a porta e olhou para o mendigo. E eu começo a aprender algo muito poderoso para a minha vida e quero compartilhar com meus irmãos. Quando nós somos escolhidos, quando nós recebemos a graça de Cristo, quando nós mantemos essa graça, essa comunhão com Deus, nós paramos de nos importar com aquilo que é coisa. Nós se importamos mais com pessoas. E isso é fato, porque acredito eu que ali seria um ponto turístico. E o povo chegava, tirava selfie e fazia algo ali para guardar de lembrança, mas Pedro e João foram diferentes. E o que eles fizeram naquele momento foi algo que nos trouxe até hoje a memória de um grande milagre através da vida daqueles dois homens. Porque eles não olharam para a beleza daquela porta, eles não olharam para a estrutura daquela porta, mas eles olharam para o valor de uma pessoa, de um ser humano que estava ali sofrendo há 40 anos. Aquela porta, ela tinha valor. Aquela porta, ela tinha preço. Ela tinha beleza, ela tinha preço, ela tinha estrutura, ela tinha glamour, mas aquele mendigo, ele tinha valor. O que é diferente? Muitas pessoas hoje, nós que recebemos pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo na nossa vida, nós conseguimos enxergar valor nas pessoas, mesmo onde nem elas mesmas acreditam que tem valor.
Elas não acreditam mais que são valorizadas, que tem algum prestígio, porque comigo foi assim. Eu não estou falando de algo que eu acho, não, eu estou falando de algo porque eu conheço o lado de dentro da história, porque comigo foi dessa forma. Há tempos atrás, ninguém me valorizava, porque eu era faccionado, eu era usuário de droga, eu era tudo aquilo que não convém a um homem que tem, pelo menos, o caráter de um pai de família, muito menos um homem de Deus. A sociedade me rejeitava, estava perdendo família, estava perdendo tudo, mas em um momento, Deus olha dos lados do céu e diz, para mim tem valor. Ele tem valor para mim. E no momento que ele me resgatou, hoje eu vejo o que Deus faz e eu posso testificar que vale a pena valorizar pessoas e não coisas. Vale a pena valorizar pessoas e não coisas. Pedro e João, eles não valorizaram coisas, eles valorizaram pessoa, gente. Jesus Cristo, ele se fez homem para valorizar gente. Jesus Cristo, ele desceu do céu, abriu mão da sua glória, em Filipenses 2, vai contar toda a trajetória de Cristo, de tudo que ele abriu mão para lutar, para se entregar na cruz, para salvar almas de pessoas, para curar pessoas, para ajudar pessoas, e não coisas. Aquela porta era linda, era bela, mas aquele mendigo era feio, sujo, mas tinha um valor inestimável, tanto para os apóstolos como para Jesus. Quando nós olhamos para a vida de João, de Pedro e desse mendigo, nós vemos algo traz à memória de alguns outros milagres de Jesus. Nós vemos que Jesus, ele ressuscitava mortos. Nós vemos que Jesus, ele curava os leprosos. Nós vemos que Jesus, ele falava, expulsava os demônios, mas nós nunca vemos, em nenhum momento, Jesus pregar na palavra, dizendo, eu fui enviado pelo meu Pai para fazer bênção material. Mas ele diz, a pregação dele, desde João Batista, eles já vão pregando, anunciando, preparai-vos o caminho, era a promessa que João Batista viria preparar o caminho, e ele já dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O centro da mensagem de Cristo é salvação. O centro da mensagem de Cristo é para alcançar vida. O centro da mensagem de Cristo é para alcançar pessoas. Pedro e João subindo ao templo, eles não foram com o objetivo de alcançar coisas, eles foram com o objetivo de alcançar gente. E isso é tão real que depois que Jesus se assenta aos céus e o Espírito Santo em Atos 2 toma toda a igreja, na primeira ministração de Pedro, 3.000 homens, 3.000 vidas se convertem. Isso trazendo a veracidade daquilo que Jesus disse, eu vos farei pescadores de homens. Agora, diante de um contexto, diante de fatos, diante de algo grande, de algo sublime, de algo poderoso, eu vejo aqueles dois homens olhando para um mendigo e dizendo assim, olha para mim, olha para nós, olha para nós. Pedro não disse, olhe para mim. Ou então, olha para Jesus. Não, Pedro disse, olhe para mim. E ele fitou os olhos. Disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Hoje nós estamos vivendo no século XXI, eu não sei se virá coisas piores ainda. Eu oro todos os dias ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dessa geração. Mas hoje nós estamos vivendo uma geração que não quer mais tomar responsabilidade para si. E nós precisamos resgatar isso, essas coisas da igreja primitiva. Eu, conversando com o pastor Ed Carlos, eu sempre falo com ele que Deus me deu um ministério para mim resgatar essas coisas da igreja primitiva. Porque eu acho bonito da igreja primitiva, a união, eu acho bonito aquilo tudo. E Pedro, olhando para aquele homem, disse, olhe para nós. Ele não disse, olhe para Jesus porque eu sou falho. Não, ele assumiu o compromisso, ele disse, olhe para nós.
Hoje eu já vejo que as pessoas dizem, não olhe para o homem, não olhe para a vida do homem, do irmão, não olhe para a vida do outro, olhe para Cristo, olhe para Jesus. Muito bem, o nosso alvo é Jesus, mas Deus levantou homens e mulheres de Deus para ser espelhos nessa terra, para ser cartas vivas, não escrita por mãos de homem, mas escrita pelo dedo de Deus, escrita por Deus e lida por todos. Nós temos que ser exemplo, nós temos que ser o foco, nós temos que chamar a responsabilidade para cima de nós, assim como Pedro e João chamou, disse, olhe para nós, porque nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Tem muita gente hoje pregando a palavra, que tem ouro, que tem prata, que tem, digamos que tudo, mas não tem o levanta e anda. O que tinha Pedro e João, que tinha igreja primitiva, que tinha amor, que tinha compaixão, que tinha obra de caridade. Tem muita gente hoje que não tem ouro, que não tem prata, que não tem condição financeira, mas tem obra de caridade, tem compaixão, tem amor e tem o levanta e anda. Tem Jesus na vida. Mas na contrapartida ainda tem os remanescentes também, que tem ouro, tem prata, e tem Jesus na vida, tem um levanta e anda, tem compaixão, tem obra de caridade. Nós precisamos entender que Gideão, ele disse, olhem para mim e façam o que eu faço. Gideão, ele chamou a responsabilidade para cima dele, ele disse, olha, do jeito que eu fizer, vocês vão fazer, porque vai dar certo, nós vamos vencer, nós vamos ser mais do que vencedores. Não adianta o camarada estar pregando aqui e dizer assim, não, eu não sei se vai dar certo dessa forma. Faz do jeito que Jesus fez, porque vai dar certo. Paulo escreveu dizendo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Precisamos resgatar isso para nossas vidas e espalhar, propagar essa responsabilidade. Quando Jesus diz ir de fazer discípulo, é transmitir aquilo que temos em nós na vida dessas pessoas. Ensinar essas pessoas a ser uma referência de Deus na Terra. Ser um ponto de acesso das pessoas a Deus. Como assim? Talvez os irmãos possam perguntar como um ponto de acesso com as pessoas a Deus, porque o único mediador entre Deus e o homem é Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, mas ele se acendeu o céu e enviou o seu Espírito para habitar em nós. Então, nós temos a obrigação de ser mediador entre os homens e Deus. Nós não podemos levar o homem a Deus, mas nós levamos Jesus até os homens, porque ele habita em nós e nós somos precisos levar. Nós temos essa necessidade de levar. Pedro e João estavam naquele lugar, subindo ali, eles levaram algo de Deus até aquele homem que não tinha mais perspectiva de vida, não tinha mais esperança, mas eles pegaram, eles levaram até lá, chegaram até eles e disseram, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho para a tua vida é muito maior, é muito melhor, é muito mais do que o que tu imagina. Vai ensinando aquilo que a Bíblia diz, que ele é fiel para fazer muito a mais, além daquilo que pensamos ou imaginamos. Ele faz muito mais. Esse coxo, ele queria somente uma esmola, mas o que Deus fez por ele foi algo muito maior, muito melhor, além do que ele imaginava. Porque talvez a única beleza da vida dele seria aquela porta formosa diante dele e algumas moedinhas no seu cesto, mas ao ver os seus tendões se destavando, seus pés voltando ao normal, conseguindo ficar em pé, ele disse, tem algo maior para a minha vida, tem algo novo vindo sobre mim, e eu profetizo nessa noite na vida de cada um, na vida da igreja do Senhor, que tem algo novo chegando nas nossas vidas, que tem algo grande chegando, que tem algo novo chegando na saúde dos filhos de irmão Glauber, que tem algo de grande na vida deles. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Esse homem chorou 40 anos. Esse homem lutou 40 anos. Mas a partir do momento que Jesus chegou na história dele, as coisas mudaram. O homem que chegava na porta do templo para mendigar, agora esse homem sai correndo atrás dos apóstolos de Cristo, glorificando e adorando a Jesus. Talvez eu
eu posso imaginar que nós possamos estar estacionados, que às vezes nós estacionamos, que nós queremos desistir, que nós, por causa da dificuldade, por causa do medo, por causa das lutas, nós damos aquela travada, ficamos meio que paralítico mesmo. Mas eu profetizo que tudo que estava aprendendo, paralisando, vai desprender, e nós vamos saltar, e vamos glorificar o nome de Deus, e um novo avivamento vai vir sobre o Brasil, sobre toda a humanidade cristã, vai vir um avivamento, para que nós voltamos a viver a experiência que a igreja primitiva vivia. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Um coxo e uma porta, e 2 homens subindo. Aquele homem, ele não era um qualquer. Ele tinha 40 anos que pedia esmola ali, ele não era um qualquer, porque tinha uma lei de um Deus que, conhecendo ele dentro do ventre da mãe dele, Deus deu uma lei para Moisés que amparava esses deficientes a serem pedir esmola, né? Então, ele era amparado por Deus. Mesmo na circunstância que ele vivia, Deus não o abandonou. Por mais que ninguém deixasse ele entrar no templo, mas Deus estava com ele lá fora do templo. Por mais que ninguém o abraçasse ele lá dentro do templo, Deus estava cuidando da história dele lá fora do templo. Por mais que ninguém trouxesse ele no colo lá dentro do templo, mas Deus estava todos os momentos com ele lá fora do templo. Porque a promessa de Deus, ela se cumpre. Ela se cumpre. Eu recebi uma promessa com 12 anos de idade, quando eu tinha sido expulso de casa. Eu recebi uma promessa com 12 anos de idade, primeira vez que eu botei o pé dentro de uma igreja, meus irmãos. Que eu seria luz na minha família. E que naquele dia eu desceria as águas do batismo. E naquele dia eu fui batizado. Confessei Jesus como meu Salvador e fui batizado. Só que as lutas de um garoto de 12 anos morando sozinho no mundo, sem pai, sem parente para orientar, é muito difícil. E eu acabei abandonando a caminhada de Jesus. E quando eu voltei para Jesus, eu já tinha conhecido crime, já tinha me envolvido com droga, infecções, tudo que afasta um ser humano de Deus. Mas um dia eu fui para um encontro com Deus, fui convidado por uma irmã, por uma missionária, e ao chegar nesse encontro, era uma jovem de 17 anos que ministrava a palavra. E quando eu botei o pé dentro do local do encontro, dentro do local do oratório, essa jovem foi tomada por Deus e disse: está entrando uma pessoa que a primeira vez que ela botou o pé dentro de uma igreja com 12 anos de idade recebeu uma promessa de Deus. E Deus manda te dizer que Ele te trouxe aqui para começar a cumprir a tua promessa na tua vida. Quando eu vim me levantar, já era convertido de novo. E Deus tem tido misericórdia de mim. Hoje eu me coloco no lugar desse mendigo. No lugar onde eu moro, há muitas igrejas. Ainda há muitas igrejas. Hoje eu pastorei uma igreja na região em que eu morava. E poucas pessoas, poucos irmãos tinham coragem de falar comigo, tinham coragem de oferecer Jesus para mim, me convidar para ir para a igreja, pela minha forma de viver, pela vida a qual eu levava. E quando Deus me escolheu, Ele me levou a fazer 2 meses de convertido, Ele me levou a fazer tipo agenda, aqui a gente fala agenda, em 4 municípios do estado onde eu moro, aqui no Acre, e aonde eu não tinha experiência nenhuma com a Bíblia, eu não tinha, na verdade, eu não tinha nem Bíblia, né? Eu pregava com a Bíblia emprestada, mas Deus, Ele sempre, com a sua infinita misericórdia, mostrando do que Ele precisa de homens e mulheres aqui na terra, que sejam Pedro, que seja João, que tenham o interesse de levar Jesus até as pessoas. Essas pessoas, elas já estão com medo de igreja. Essas pessoas já estão com medo de pessoas, de status, elas já estão com medo de pessoas que apontam o dedo e não estendem a mão.
Elas estão com medo de pessoas que abrem a boca para julgar e não para ajudar. Elas já estão com medo. E Deus, ele quer levantar uma geração de Pedro e João, que vendo o mendigo na porta da igreja, vai dizer, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que tem de Jesus em mim eu te dou, eu compartilho o amor de Deus contigo, eu te abraço, eu te sustento, eu te levanto, eu vou ficar contigo, eu te ajudo. A igreja do Senhor precisa ser mais serva. E Deus está levantando essa geração. Eu acredito que uma vigília como essa, isso é projeto de Deus. Isso aqui é Deus trabalhando na nossa vida e através das nossas vidas. Eu não sei quantas pessoas, se tem algumas pessoas no ministério ao qual eu pastoreio assistindo a live, porque não sei se eles conseguiram entrar, mas eu fiz questão de enviar para que eles vejam que o que eu prego dentro do ministério, eu vivo fora do ministério e prego também numa live, prego onde Deus me leva para pregar, porque eu tenho que trazer a responsabilidade para mim, eu aprendi essa mensagem, eu tenho que trazer a responsabilidade para cima de mim. Eu tenho que saber que eu tenho que viver uma vida que as pessoas olhem para mim e dizem, eu também quero essa transformação. Eu também quero, mesmo com a dificuldade que ele passa, mesmo com a luta que ele passa, eu quero Deus que habita na vida dele. Porque quem tem Deus como seu ajudador, como seu apoiador, aonde ele passa sorrindo, quem não tem, não consegue passar nem gemendo. Nem gemendo. Esse cego, esse coxo, ele tinha uma esperança. Ele não sabia que tinha, mas ele tinha. Porque quando Jesus desceu à terra, ele disse que veio não para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, ele veio para os doentes e para os pecadores. Por isso nós fomos alcançados por Cristo. Por isso nós estamos aqui hoje exaltando e glorificando o nome dele. Por isso nós estamos aqui falando do amor de Cristo. E que esse amor venha a ser propagado através das nossas vidas, que esse amor venha a ser incendiar o nosso ser, incendiar as nossas almas, para que nós abrimos a nossa boca. A Bíblia diz que daquilo que o coração está cheio, fala a boca, que o nosso coração seja cheio de Jesus, para que nós saia falando de Jesus nos quatro cantos da terra, que nós saímos falando de Jesus em todos os lugares, para que o seu nome seja propagado e vida venha a ser salva. O desejo do meu coração é que a igreja do Senhor venha ter a essência da igreja primitiva, que a igreja do Senhor venha ter a essência de Cristo, a identidade de Cristo, que a igreja do Senhor ela venha entender que pessoas são mais importantes do que coisas, que a igreja de Cristo venha entender que amar é mais importante do que admirar, que a igreja de Cristo venha entender que estender a mão é melhor do que estender o dedo. Em nome de Jesus Cristo, foi essa mensagem que Deus colocou no meu coração essa noite. E eu acredito muito no que eu vivo, eu acredito muito na palavra de Deus. Eu costumo sempre dizer que a Bíblia diz que foi o peixe que engoliu Jonas. Se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu o peixe, eu pregava desse jeito. Porque eu creio nessa palavra. E quando essa palavra diz que nós temos uma mão que nos sustenta, que nós temos um Deus que cuida de nós, ainda que houvesse dia eu sou, e da minha mão não há quem possa escapar, e agindo eu, quem impedirá? Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. A igreja do Senhor, ela pode, a igreja do Senhor, ela tem o poder de Cristo, basta assumir que tem, que pode fazer, porque ele disse, os sinais seguirão aqueles que crêem. Hoje a gente vemos muito diplomas nas paredes, mas a gente vê poucos levanta e anda. Mas Deus está levantando o povo do levanta e anda. Aquele povo doido, que o pessoal chamava de doido, mas quando orava, Deus operava. Aquele povo doido que acordava de madrugada, chorando dentro de casa, profetizando, mas não aceitava o maligno rodeando a sua casa, rodeando seus filhos, aquele povo doido que ia para a igreja, mas levava um filho, nem que fosse ali chorando, mas levava, porque hoje nós estamos vivendo a geração, ele tem um livre-arbítrio, ele escolhe o que ele quer. Nós não, a palavra de Deus diz que
A salvação, costumamos dizer que a salvação ela é individual, mas ela é individual de que forma? Ela é individual porque eu não posso confessar Jesus pelo meu filho, pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, mas eu posso levar Jesus até eles. Eu posso ser um canal de bênção para que o Espírito Santo toque neles, para que eles sejam tocados. A Bíblia diz que ninguém vem a Jesus, o próprio Jesus disse, ninguém vem a mim se o meu Pai não me enviar. E ninguém vai ao meu Pai se não for por mim. O que ele está dizendo? Para vir a mim, o Espírito Santo tem que tocar e convencer. E para ir ao meu Pai, eu tenho que fazer o perdão de pecado. Ou seja, se nós não se colocarmos no lugar de pai, de mãe, de filho, de irmão, para dizer, olha, é preciso, é necessário arrependimento, é preciso que você mude de vida, que o Espírito Santo toque em você. A partir do momento que o Espírito Santo toca, a Bíblia diz que o Espírito é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós. Mas se nós estivermos guiados, direcionados, cheios do Espírito Santo de Deus, ele vai tocar. Ele vai tocar, essas pessoas serão ovelhas do aprisco do Senhor e elas serão privilegiadas de estarmos conosco na Nova Jerusalém. Eu profetizo que no Brasil, no Acre, em toda a parte do Brasil, as nossas famílias brasileiras alcançarão o privilégio de poder dizer, eu e minha família serviremos ao Senhor. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Meu maior sonho é ver a nossa nação toda curvada diante do Senhor, o adorando em espírito e em verdade, que está escrito em João 4:23. Adoradores que adorem em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, eu creio e eu vou viver para ver. Amém? Eu já agradeço a minha oportunidade. Quero pedir perdão pelos irmãos, porque eu não estou muito bem da minha garganta, porque eu ministro quase todo dia, e eu não estou meio ruim. Quero pedir perdão aos meus irmãos, que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos, que nós possamos a cada dia estar sendo um canal de bênção para Jesus, para o povo, para que Jesus possa nos usar, que nós sejamos vasos, que nós sejamos ferramentas, que nem o pastor Ed Carlos falou, que nós vamos ser servo, aprender a servir mesmo, né, de verdade, servir os nossos irmãos, servir a Deus, ser canal de bênção. Nós não somos nada, nós não podemos nada. Se Deus tirar o fôlego de vida que nós temos, já era. Mas se nós não colocarmos na posição, Ele vai fazer grandes coisas através da nossa vida, como Ele fez através desses homens de Deus, desses grandes homens de Deus. Eu acredito que aquele coxo, ele tinha muitos motivos para ter desistido. São 40 anos de luta, são muitos motivos para ter desistido, mas ele não desistiu até encontrar a sua vitória, até encontrar aquele que pode mudar a circunstância, através da vida de homens, porque a igreja de Cristo ela é constituída por homens e por mulheres, e são por homens de Deus e mulheres de Deus. Por isso nós tomamos para nós esse compromisso de dizer, olhem para mim, assim como Pedro e João disse, olhe para nós. Olhe para nós. Gideão disse, olhe para mim, faça o que eu faço. Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós tomamos essa responsabilidade para nós e dizer assim, olha, o que eu tenho, eu divido contigo. Eu tenho Jesus, eu divido contigo. Eu tenho fé, eu divido contigo. Eu tenho amor, eu divido contigo. Porque nada é maior. Nada é maior. A Bíblia diz que tendo dom de profecia, pode ter dom de profecia, pode ser o que for, mas sem amor, nada nos adianta. E eu aprendi isso muito cedo, graças a Deus, que pessoas são mais importantes do que coisas. E fazer por amor é mais importante do que fazer por status. Porque a Bíblia nos ensina que nós somos luz e não estrelas, né? E eu fico muito alegre quando eu vejo Jesus dizendo, escolhendo seus discípulos, e ele não escolhe Gamaliel, ele não escolhe Nicodemos, ele escolhe os pescadores ali, que são todos simples, né? Mas que na simplicidade deles, eles conseguiram entrar nos eixos daquilo que Jesus queria para cada um deles, que apesar de Jesus discipular os 12 todos juntos, mas Jesus conhecia a natureza de cada um diferentemente, né?
e ele fez de cada um segundo a sua vontade para pregar em determinados lugares diferentes, de acordo com uma cidade, tinha as suas formas de trabalhar. E da mesma forma que a igreja está hoje, de forma reta, de forma com o pé no chão, trabalhando com amor, trabalhando com dedicação, não abrindo mão de ninguém, porque pessoas são importantes, coisas não. Esse é o tema, é o que Deus tem falado mais no meu coração, com mais força, com mais fervor, queimando mesmo no meu coração. Quando eu li esse texto para compartilhar com meus amados irmãos, que o Espírito Santo queimou mesmo meu coração, foi a respeito disso, que coisas não são importantes, pessoas sim. E é essa mensagem que eu quero compartilhar com meus irmãos.